Jesus começou dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O mais novo, impaciente com a vida no campo, aproximou-se do pai e disse: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Essa atitude, na cultura daquela época, era extremamente ofensiva, pois era como desejar a morte do próprio pai. No entanto, o pai, sem questionar, dividiu os bens entre os 2 filhos. O narrador, com voz serena, continua. Poucos dias depois, o filho mais novo, cheio de sonhos e ambições, reuniu tudo o que tinha e partiu para uma terra distante. Ali, longe do olhar do pai e da simplicidade da casa familiar, entregou-se a uma vida desregrada. Gastou todo o dinheiro em prazeres passageiros, cercado por falsos amigos que só estavam ao seu lado enquanto havia riqueza. Mas a fortuna é volúvel, como as folhas levadas pelo vento. Quando o dinheiro acabou, a terra enfrentou uma grande fome. Os risos cessaram, os amigos desapareceram, e o jovem, outrora tão confiante, encontrou-se só e faminto. Desesperado, aceitou o trabalho mais humilhante para um judeu: cuidar de porcos. Ele estava tão faminto que desejava comer as bolotas que os animais comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, numa manhã silenciosa, sentado entre os porcos, o jovem caiu em si. Ele pensou: quantos empregados de meu pai têm pão em abundância, e eu aqui morro de fome. Naquele momento de clareza, o orgulho deu lugar ao arrependimento. Decidiu voltar para casa e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E assim ele partiu. Cansado, sujo e envergonhado, caminhou em direção ao lar que um dia abandonara. Mas o que aconteceu em seguida revela o verdadeiro coração da parábola. Jesus diz que, quando ainda estava longe, seu pai o avistou, movido de compaixão, correu ao encontro do filho, abraçando e beijando-o. Naquela cultura, era incomum e até indigno para um homem idoso correr. Mas o amor do pai foi mais forte do que qualquer convenção social. O filho, emocionado, começou seu discurso ensaiado: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Mas o pai nem o deixou terminar. Com alegria incontida, ordenou aos servos: tragam a melhor roupa, coloquem um anel em seu dedo, sandálias em seus pés. Matem um novilho gordo. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Enquanto o narrador faz uma pausa, o crepúsculo parece dar mais peso às palavras. Mas a história não termina aí. O filho mais velho, que sempre esteve ao lado do pai, fiel e trabalhador, ficou indignado ao ver tanta festa por aquele irmão que desperdiçara tudo. Eu te sirvo há tantos anos, sem nunca desobedecer, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. O pai, com ternura, respondeu: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era justo alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido. Essa parábola não é apenas sobre um filho rebelde, mas sobre 2 filhos que, de formas diferentes, estavam distantes do coração do pai. Um pelo pecado evidente, outro pelo orgulho silencioso. Mas o centro da história é o amor do pai, que representa Deus, sempre disposto a perdoar, restaurar e celebrar o retorno de quem se arrepende. Não importa quão longe tenhamos ido, sempre há um caminho de volta para casa. Jesus começou dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O mais novo, impaciente com a vida no campo, aproximou-se do pai e disse: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Essa atitude, na cultura daquela época, era extremamente ofensiva, pois era como desejar a morte do próprio pai. No entanto, o pai, sem questionar, dividiu os bens entre os 2 filhos. O narrador, com voz serena, continua. Poucos dias depois, o filho mais novo, cheio de sonhos e ambições, reuniu tudo o que tinha e partiu para uma terra distante. Ali, longe do olhar do pai e da simplicidade da casa familiar, entregou-se a uma vida desregrada. Gastou todo o dinheiro em prazeres passageiros, cercado por falsos amigos que só estavam ao seu lado enquanto a riqueza. Mas a fortuna é volúvel, como as folhas levadas pelo vento. Quando o dinheiro acabou, a terra enfrentou uma grande fome. Os risos cessaram, os amigos desapareceram, e o jovem, outrora tão confiante, encontrou-se só e faminto.
Desesperado, aceitou o trabalho mais humilhante para um judeu: cuidar de porcos. Ele estava tão faminto que desejava comer as bolotas que os animais comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, numa manhã silenciosa, sentado entre os porcos, o jovem caiu em si. Ele pensou: quantos empregados de meu pai têm pão em abundância, e eu aqui morro de fome. Naquele momento de clareza, o orgulho deu lugar ao arrependimento. Decidiu voltar para casa e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E assim ele partiu. Cansado, sujo e envergonhado, caminhou em direção ao lar que um dia abandonara. Mas o que aconteceu em seguida revela o verdadeiro coração da parábola. Jesus diz que, quando ainda estava longe, seu pai o avistou, movido de compaixão, correu ao encontro do filho, abraçando e beijando-o. Naquela cultura, era incomum e até indigno para um homem idoso correr. Mas o amor do pai foi mais forte do que qualquer convenção social. O filho, emocionado, começou seu discurso ensaiado: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Mas o pai nem o deixou terminar. Com alegria incontida, ordenou aos servos: tragam a melhor roupa, coloquem um anel em seu dedo, sandálias em seus pés. Matem o novilho gordo. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Enquanto o narrador faz uma pausa, o crepúsculo parece dar mais peso às palavras. Mas a história não termina aí. O filho mais velho, que sempre esteve ao lado do pai, fiel e trabalhador, ficou indignado ao ver tanta festa por aquele irmão que desperdiçara tudo. Eu te sirvo há tantos anos, sem nunca desobedecer, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. O pai, com ternura, respondeu: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era justo alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido. Essa parábola não é apenas sobre um filho rebelde, mas sobre dois filhos que, de formas diferentes, estavam distantes do coração do pai. Um pelo pecado evidente, outro pelo orgulho silencioso. Mas o centro da história é o amor do pai, que representa Deus, sempre disposto a perdoar, restaurar e celebrar o retorno de quem se arrepende. Não importa quão longe tenhamos ido, sempre há um caminho de volta para casa.